Amigos vigilantes, sejam bem-vindos a mais uma conversa literária. E eu gostaria de fazer inicialmente uma pergunta. Você já pensou por que os românticos sofrem tanto? Ou os românticos no século XIX, XVIII, final do século XVIII e XIX, sofriam tanto? Elaboravam situações em todos os aspectos das suas vidas, seja o social, seja o familiar, seja o amoroso, mas com base no sofrimento, porque eles sempre encontravam em suas jornadas uma carga de sofrimento tão grande, ao ponto de criarmos alguns conceitos como Budévios, né? Um estado de melancolia permanente, porque eram tão misantropos, porque não conseguiam perceber a realidade de outra forma que não fosse por esse crivo do sofrimento. Essa é a questão que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje. Vamos voltar no tempo. Mas antes disso, eu peço a vocês, dê seu joinha. No final desse vídeo, ou mesmo ao longo do vídeo, alguma questão que for dita aí, faça comentários. Os comentários ajudam muito. Se inscrevam, tragam amigos, etc, etc, etc. Como vocês já sabem que sempre solicitamos aqui. Isso nos ajuda muito. Bem, então vamos à questão. Por que do sofrimento? Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando se fala de romantismo, eh, quando você estudou lá na escola, eu também estudei, lá na escola, no ensino médio, depois na faculdade, por aí afora, romantismo sempre está ligado a 2 questões: idealização, a temática do amor, para tudo isso finalizar em quê? Em grande sofrimento, não é? Essa é a grande questão. Porque sofreram mais naquele período que nos outros, na história da humanidade. O que aconteceu, afinal de contas? Né? E para falar disso, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas obras, para depois chegarmos também, claro, né, na literatura, na obra ficcional propriamente dita. Mas eu queria mostrar para vocês um livro que eu tenho aqui, que, nossa, que já me ajudou muito em muitas pesquisas. Eu já dei um curso, eh, uma disciplina, como a gente chama, né, uma disciplina eletiva, isolada, chamada, a utopia. Depois trabalhamos a distopia, né, vamos falar da distopia depois também, mas vamos começar pela utopia. É fascinante, é fascinante. Eu tenho um dos livros de apoio aqui, não sei se vocês conhecem este livrinho aqui. Ah, ele é grande, né. Muito bem, chama-se Utopia, a história de uma ideia. O autor é o Gregory Cleis. Será que eu pronunciei corretamente? Edições Sesc São Paulo, tá? Lindíssima obra, com ilustrações maravilhosas, gente, um texto muito bem escrito, realmente um primor. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas questões que o autor nos traz aqui, coisa pequenininha, tá? Calma aí. Bom, vamos lá. Ele fala assim, olha, a busca da utopia, logo na abertura da obra, ele fala assim, olha, o conceito de utopia, ao longo dos tempos, é uma variação de um presente ideal, de um passado ideal e de um futuro ideal e da relação entre os três, né? Se é ideal, naturalmente, não se configurou, não se efetivou, mas eu fico pensando, quando nós estudamos o romantismo, o movimento romântico propriamente, ele tem como característica, principalmente na Europa, o retorno a um passado ideal, né? Naturalmente, há alguma coisa no presente que vai frustrar de tal maneira o homem que ele está sempre procurando se potencializar, reavivar a esperança, um sentido em situações passadas. Qual passado? Passado da Europa, passado medieval. Aquela sociedade pré-capitalista, de relação comunal, de relações sociais muito bem delimitadas, né, de ocupação de lugar na sociedade muito bem delimitada. De vez em quando eu falo sobre isso aqui, mas sobre outros ângulos, né? Mas vamos ver aqui agora. Então, vejamos. Sociedade pré-capitalista. Quando ocorre, de fato, o movimento romântico aqui, na Europa e, consequentemente, aqui no Brasil, pós-revolução industrial, né? Então, veja só, nós estamos falando aí de uma questão econômica, de uma perspectiva, né, de evolução das sociedades nesse aspecto,
mas que, por outro lado, vai trazer muito conforto, muita esperança, muito progresso, muita tecnologia, muito tudo. Mas tem uma contrapartida, que nós sabemos perfeitamente bem, né? Quem lê Dickens, por exemplo, sabe lá na Inglaterra o que significou a Revolução Industrial para as sociedades, eh, principalmente de Londres ali, periféricas, empobrecidas, para as crianças, para as mulheres, não é? O que significou, não é? Uma situação de privilégio sempre, não é? Aquele pequeno grupo ali se beneficiando e outros, não é? Força de trabalho, produzindo em condições terríveis, não é? Exploração do trabalho infantil, tudo isso que nós já conhecemos. Então você já está caminhando aí para pensar o quê? Há um fundamento. Esse sofrimento tem uma natureza, não é? Ele não é gratuito. Então veja aqui, olha só a introdução. O conceito de utopia, ao longo dos tempos, é uma variação de um presente ideal, como eu disse, né? De um passado ideal e de um futuro ideal, da relação entre os três. Quer dizer, contato com a realidade, nem pensar, né? Porque passado é uma imagem, uma memória. Ele não existe mais, né? O ideal é uma projeção, é um desejo, mas também ainda não tem o quê? Concreto. Tem-se o presente, mas o presente também ele se nega a viver na sua concretude. Está sempre dentro de um plano que, se é ideal, no plano psíquico, né? Do imaginário. Então, realmente, o romantismo é um período que vai privilegiar o imaginário de uma forma avassaladora, não é? Bom, todos eles podem ser míticos ou imaginários, ou ter algum fundamento real na história. Esse fundamento real aqui, nós vamos tentar entender melhor, né? A pré-história do conceito é basicamente, olha só, religiosa, consistindo em mitos da criação e da vida que se espera após a morte, mas pode conter uma dimensão histórica especulativa, tal qual o dilúvio destruidor descrito na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, 2000 anos antes de Cristo, nessa epopeia, e pela tradição ocidental, olha lá, os antepassados dos gregos foram os egípcios. Sempre tem um povo, uma cultura predominante, não é? Que tem a tutela ali dos valores daquele momento, mas sempre saudosa de um outro período anterior. No caso, ele fala os gregos em relação aos egípcios, né, na antiguidade. Esse povo idealizou o presente secular, mais ou menos resumido pela vida na polis ou cidade-estado. O futuro, a vida após a morte, são em parte capturados lá na imagem dos Campos Elíseos. Olha só, que ele fala que está lá onde? Na Ilíada de Homero. Olha que bacana, né? Porque a Ilíada já é lida e comentada no período de ouro, né, da racionalidade grega. Então, sempre há um passado ali e cá entre nós, que a literatura fomentou, elaborou como um período ideal e que vai ser relido no futuro, né? A literatura está sempre fazendo as conexões aí do homem com o seu passado, com o seu futuro, com o seu presente, né? O passado dos romanos era em grande parte, olha lá, o grego, né? Aí vem os romanos invadem ali, aquela questão toda. Bom, aí agora os romanos vão copiar os gregos. Como um dia os gregos copiaram os egípcios. Como os egípcios copiaram, e assim vai, né? Sempre passado, passado, passado. Lá. E um pouco egípcio, mas incluía vários mitos de uma era de ouro originária onde? Na Arcádia. Né? Nós temos até o período também da Arcádia, né? na literatura. O futuro, aquela vida junto à natureza, pacífica, voltada para as artes, para amores, né? Tudo paz, 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 o que não se tinha no presente, nesses presentes do passado. Ficou um paradoxo isso. Bom, para os cristãos medievais, o Gênesis revelava um mundo em que Adão e Eva habitaram um bucólico jardim do Éden antes de serem expulsos com o dilúvio, encerrando o estágio inicial da história. Eu acho muito bacana quando a gente trata de utopia, é que nós temos muitas referências a jardins. Os jardins suspensos da Babilônia, nós estamos falando lá de 500 anos antes de Cristo, né? Lá no período lá de Ciro Grande. Nós estamos falando dos jardins da Grécia, que alguns filósofos, até os próprios estoicos, né, comentamos aí, veja o vídeo passado, né, adoravam se reunir em jardins retirados da urbe, não é, porque estava contaminada pela ambição, pela política corrompida da época, então se colocavam nos jardins para ter uma vida regrada, disciplinada, não é? Buscar racionalidade longe daquela loucura, né?
que a polis se tornou. Quer dizer, os jardins são sempre um lugar destacado quando se fala de utopia também, né? Ou seja, o retorno à vida natural. Jean-Jacques Rousseau, que vai, né, ser o grande artífice disso também lá na pré, né, no pré-racionalismo lá dos iluministas, pré-iluministas, e trazer de novo a vida junto à natureza, né, com uma possibilidade de recuperação dessa boa índole, né, do homem. Agora, veja só que interessante o que ele comenta aqui. Então, todas essas outras tradições futuras, mas na verdade elas bebem água, inclusive nessa tradição milenar lá dos tempos bíblicos também. Né? Claro que tem um antecedente dos gregos, né? Dos egípcios, dos romanos, né? Mas esse é um momento forte também de elaboração, né? De que o homem foi criado junto a uma vida natural e ele tinha ali toda uma potência de existir, né? Tinha toda uma liberdade que depois foi corrompida, etc., aquela coisa toda. Né? Bom, aí ele fala aqui um pouquinho, ó, esteja nosso ideal no passado, no presente, no futuro, né? O conceito de utopia muitas vezes tem alguma influência sobre como concebemos esse ideal. As três fases de desenvolvimento do pensamento utópico podem ser livremente chamadas de mítica, religiosa e positivista, parafraseando aí o Augusto Comte também, né? Bom, ou institucional. Bom, e esses são estágios, né, que ele vai comentar sobre a ideia da utopia. Então, vamos dizer, o caráter mítico, né, está lá na Grécia, o caráter religioso no período cristão, e, e a questão positivista, quando surge o quê? A Revolução Industrial, com aquela promessa, né, de progresso, de excelência, de conforto, que nenhum deles, na verdade, se cumpriu. Por quê? O termo não foi cunhado por Thomas More, lá em 1516, quando ele escreveu o clássico, né? Utopia, obra genial, ainda vou falar mais dela aqui. Mas ele cunhou e deu título à sua obra, né? Fazendo críticas, né, ao período do. Ele era conselheiro do rei Henrique VIII, mas ainda fazia críticas severas ao próprio rei, tanto que no final da vida foi decapitado, aquela coisa toda, né, pelo próprio rei. Mas a questão é a seguinte: ele elaborou uma sociedade em que não havia corrupção, né, em todos os níveis. A sociedade humana vivia sem grandes ambições, vivia harmonizada, né, lá na ilha, né, de Utopos, o lugar nenhum, algum lugar, né, que seja, mas é algo que nós merecemos, que merece a nossa atenção, né, esse processo da evolução, e a que se dá a insatisfação tão profunda, tão enraizada na humanidade, a ponto de, por exemplo, no século já posterior, no movimento romântico, elas ficar tão, né, potente, né, cunhar obras, elaborar condutas, né, relações todas com esse princípio, né, da utopia. A utopia vem de uma profunda frustração. Né? Bom, e aqui ele vai falar do Thomas More, eu já comentei com vocês, só para uma definição que ele traz aqui. Tá? O estudo da utopia foca três domínios, então, o pensamento utópico, a limitada literatura utópica e as tentativas práticas de encontrar lá comunidades melhoradas. Eu não vou nem enumerar todas aqui, não. Tem uma outra obra aqui que fala de todas as ilhas, todas as terras distantes, né? Shangri-La, a ilha de Utopia, o país, o país das maravilhas, né? Deixa eu ver, quantas, né? Nossa, o Nautilus lá, do Capitão Nemo, do Júlio Verne, são todos o quê? Lugares dentro, no ar, na água, em terrenos distantes, em períodos distantes, mas são lugares em que há uma proposta de elaboração de um estado de convivência longe daqueles valores que foram corrompidos ao longo da história pela própria humanidade. Né? Então é como se fosse uma situação de exclusivismo. Aqui, né, nessa redoma aqui, há uma possibilidade, há uma promessa de outras formas de existir. Né? Bom, para o termo utopia ter significado, não se pode querer abranger todas as aspirações à melhora social. Não é? Pode conter, assim, não todas, né? Mas o que é ideal para aquela sociedade, aquele período? Como viveríamos melhor aqui ou acolá? Né? Então não se pode generalizar, essa que é a questão que ele coloca aqui. Né? Bom, eu vou deixar esse livrinho aqui, fica aí essa indicação maravilhosa, tem uma imagem da utopia aqui, mas vou falar para vocês então agora, vou chegar
mais aqui no território da literatura. Um outro livro que eu gosto muito também, nossa, muito bacana, chama-se, olha, As Utopias Românticas, do Elias Tomé Saliba, tá? Esse autor, ele já coloca aqui logo na entrada, na introdução do livro, gente, ele fala que, olha, do Alexis de Tocqueville, né? Ele vai escrever sobre o Ancien Regime e a Revolução, o livro 3. Ele fala assim: acima da sociedade real, construía-se pouco a pouco uma sociedade imaginária, na qual tudo parecia simples e coordenado, uniforme, equitativo e conforme a razão. Perdeu-se o interesse pelo que era, para pensar no que podia ser. E, enfim, viveu-se pelo espírito nessa cidade ideal que os escritores haviam construído. Então, vem a questão agora, né, que nos interessa bastante, né? Como a literatura colaborou nesse aspecto, tá? Eu vou caminhar aqui um pouquinho e vou na parte, no capítulo 4 aqui dessa obra, que ele dá o título de O Esgotamento das Utopias Românticas, lá na página 77, que eu tenho aqui na página 78, que eu grifei, gente, hoje eu marquei, tá? Eu marquei, que esse aqui é um marcador que uma amiga minha fez, ela gosta muito de desenhar, artista plástica também, a Rosana. Bom, nada parece mais fatal para o pensamento utópico do que o brutal contra-choque com a realidade mais mesquinha e a diluição das suas esperanças nas estreitas alternativas do fato consumado. Veja só, mais ainda, no caso específico em exame, o das utopias românticas, que se nutriam da cadência dos eventos, de um não interrompido processo de mudanças, de uma temporalidade histórica marcada pelo avanço desafiador em direção ao futuro que designamos idolatria da história. E aí ele vai falar o seguinte: olha só, ganha relevo nesse passo o profundo sentimento de frustração da inteligência, que na época os intelectuais não eram chamados intelectuais, mas era inteligência, né? Com os resultados colhidos em 1848, ó, a rápida revolução, né, período napoleônico lá, e, em alguns casos, fácil vitória das forças revolucionárias entre os meses de fevereiro e abril e a partir de junho dos meses seguintes, etc, etc. Aí ele vai falar, né? Mas o que ele fala? A literatura, a partir daí, com todo esse processo, inclusive pela frustração por parte da juventude, dos intelectuais jovens na França, dos ideais da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade para todos, que utopia, não é? Eles perderam as forças, eles se esgotaram, né? Quando viram que tanto sangue foi derramado pela Revolução, pela ascensão da burguesia, retirou a nobreza, retirou o clero, então agora a burguesia vai salvar a humanidade. Deu no que deu. Não é? Então, a partir daí eles se retiram, porque perderam as forças. Fazer outra revolução? Não é? Então, fazem uma revolução de caráter o quê? Estético. Uma revolução de caráter o quê? Intimista. Eles se distanciam no imaginário, né, psiquicamente, daquela realidade que os afronta, né, que os frustrou tanto, e começa a criar situações que dariam a eles a satisfação. O que, que eles acham que poderia ter se cumprido e não se cumpriu. Né? Como não existe no real, voltamos à ideia da utopia, que agora nós vamos chamar de ideal, da idealização, esse termo que a gente usa muito aí no período romântico. Estamos percebendo que os termos vão mudando, mas as realidades são muito similares. Né? Voltamos lá, então, aquela nostalgia do período quê? Medieval, né? Como eu disse a vocês, daquela vida reclusa, aquela vida simples, né? Sem grandes corrupções, aquela vida comunal, que as pessoas sentavam, contavam histórias, né? Tinham uma relação mais simples, inclusive, com a vida, com a realidade em torno. Eu acho que é um pouco de idealização, inclusive, da vida medieval também aí. Mas, vamos lá. O retorno se deve a isso. Né? O ideal cavalheiresco, as relações eram mais cavalheirescas. Né? E aí entra a questão amorosa. Agora voltamos, né? E para finalizar aqui essa pequena conversa, né? Esse pitaquinho aqui do Grilo Falante hoje, esse pulinho, eu queria lembrar a vocês de uma obra maravilhosa, em outras circunstâncias, por outro enfoque também. Falei dela aqui, que é colosso de obra, né? E temos aqui, ó, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Né? Que colosso! Né? Ora, eu não vou entrar muito em detalhes aqui da obra, não. Só vamos lembrar que o jovem
Werther se apaixona por uma moça e ela é da sociedade burguesa, ela está noiva, ela vai casar com outro rapaz e ele cisma, né, tô trazendo para os dias de hoje aqui, né, que ela tem, que ele escreve cartas, 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 né, para ela, que ela tem que retribuir o amor até ele perceber que não vai acontecer, não é. E aí ele se mata, né, ele se mata, triste, né, muito triste. Quem termina aqui o livro é um editor, né, vai ter acesso às cartas dele, mas vejamos, eh, o que que significa isso? Tá bem? O que que significa esse grau de frustração quando se idealiza o amor e, portanto, devido a essas questões de natureza social, porque ela era uma moça da sociedade burguesa, muito rica, com um noivo também, dentro do mesmo patamar, e ele se frustra porque ele não tem acesso a essa moça. No pano de fundo, voltamos à mesma questão. As relações sociais conflituosas, devido às diferenças de caráter, principalmente o quê? Social, político, econômico. Voltamos aí. Aí voltamos o quê? Veja só, esses ideais foram reafirmados e evoluíram bastante a partir da Revolução Francesa, que fortaleceu, não é, a sociedade burguesa e ela, para se sustentar, ela precisa ser vigilante em relação a esses valores. Portanto, esses consórcios que por um sentimento, por um ideal de beleza, por um desejo, não é, que muitas vezes era frustrado, mas devido a esses empecilhos de caráter concreto, não é? Aí, o ideal vai se chocar aí com a concretude. E a concretude é: meu filho, estamos aqui num tempo com valores que precisam sustentar. Essa sociedade se consorcia aos mesmos, aos iguais, aos seus pares, e eles continuam o quê? Esses idealistas relegados. O mundo não cabe mais à idealização. Daí esse sentimento de frustração tão grande, porque já se frustraram, né, com o processo histórico. E esse processo ecoa, ele vem se fortalecendo, ele não foi fragilizado. Então o nível de frustração deles é muito grande, é muito maior. E daí o trágico, né. Nós sabemos inclusive que essa obra teve que ser proibida durante algum tempo, porque influenciou jovens na época ao suicídio, tristíssimo, né. Olhe como era imatura essa sociedade, como ou realmente, assim, num grau de infelicidade tão grande, né, o Blue Devils, o demônio azul, né, que nós falamos até da Noite na Taverna lá, né, do Macário, mas é como que esses homens se deixaram corromper, inclusive abrem mão, não é, de princípios éticos, dos princípios das relações humanas, e porque seus ideais não se realizam mesmo, e eles acabam se tornando algozes até de si mesmos. Bom, é isso. Eu queria começar um pouquinho. Eu estava nostálgica, gente, da sala de aula, de dar aula sobre essas questões. Aí eu trouxe todas essas questões para vocês pensarem. E me conte aí, como você vê o romantismo? Você lê obras românticas? Já havia percebido o romantismo sobre esse outro olhar aí histórico? Por favor, dê seus comentários, dê seus pitaquinhos. Vamos conversar literariamente? Olha, um abraço, até o próximo encontro com o Grilo Falante.